Olá, está começando mais um Saúde Agora e hoje nós vamos falar sobre a campanha Fevereiro Roxo. Este mês é dedicado à conscientização sobre 3 temas: doença de Alzheimer, fibromialgia e lúpus. Essas doenças apresentam diferenças, mas com algo em comum: elas são incuráveis. Ainda hoje não se sabe com exatidão quais são as causas dessas 3 doenças e por isso é tão importante conhecer bem cada uma delas. No quadro de hoje, nós vamos esclarecer tudo sobre a fibromialgia e o lúpus com a Gabriela Araújo Munhoz, que é reumatologista e também membro da Sociedade Paulista de Reumatologia. Doutora Gabriela, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade para poder esclarecer um pouquinho mais sobre essas doenças que a reumatologia estuda e contempla. Exatamente, doutora. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho, de uma forma geral, sobre essas duas doenças, né? A fibromialgia e o lúpus. Eu queria que você começasse falando, então, sobre a fibromialgia. O que é essa doença? Quais são os sintomas? Se existe algum tipo de tratamento? Bom, vamos lá. A fibromialgia é uma doença até que relativamente comum, pois ela atinge até cerca de 2,5% da população mundial. E a incidência no Brasil é similar, né? Então, assim, entre, né, mulheres, principalmente, são as mais acometidas, a incidência em mulher é muito maior do que em homens, não quer dizer que os homens não sejam acometidos, mas as mulheres muito mais, e geralmente entre a quarta e quinta década de vida. Não é uma doença autoimune, mas assim, as causas da fibromialgia ainda não são muito esclarecidas. A gente não sabe muito bem ao certo o que desencadeia a fibromialgia. Mas é um aumento da sensibilidade da dor. O paciente ele tem uma diminuição do termômetro, vamos dizer assim, de dor. Ou seja, um estímulo doloroso que em mim não cause tanta dor, se eu provocar o mesmo estímulo no paciente, ele vai sentir muito mais dor do que eu. Então, assim, é esse aumento de sensibilidade à dor que o paciente acaba desenvolvendo. É uma doença, como eu disse, né, não é transmissível, não é autoimune, ela é adquirida, embora a gente não conheça todas as causas ainda, mas é uma doença crônica, que, assim, não tem cura, mas tem tratamento. Né? E o tratamento, geralmente, ele é multidisciplinar. Ele envolve tanto a questão do paciente, a questão médico, geralmente a gente acaba associando um professor de educação física, porque é super importante também o paciente ter uma boa qualidade de vida, com prática de atividade física regular, uma boa qualidade de alimentação, para controle de peso, para não combater também a obesidade, e até mesmo com uma psicoterapia, pois, assim, todos os fatores, não só o remédio, mas o remédio, a busca de uma qualidade de vida boa e de atividade física acabam controlando e muito a doença. E agora eu queria que você falasse também um pouquinho, para quem está em casa nos acompanhando, sobre o lúpus, que é uma doença aí autoimune, né? E bastante gente, né, tem esse diagnóstico. Bom, o lúpus já é um pouquinho diferente da fibromialgia, pois é uma doença autoimune, ou seja, é o que eu sempre falo, não é para quem quer, é para quem pode, né? Não que na fibro também alguém queira ter, nada a ver com isso, mas assim, a pessoa ela tem que ter uma condição genética que predisponha e ela tem que ter algum fator ambiental que faça com que ela ligue esse genezinho para despertar a doença, entendeu? Para acabar desencadeando a doença. O lúpus, ele já é menos comum, menos prevalente do que a fibromialgia. No entanto, ele acomete 9 vezes mais mulheres do que homens. Ou seja, ambas as doenças são muito mais prevalentes no sexo feminino. E em relação a isso também, ele pode acometer todas as idades, né? Embora ele seja mais
comum nas mulheres em idade fértil, ou seja, após a puberdade e até um pouco até antes da menopausa, mas acomete criança e idoso também. Mas é por que ela é mais comum na mulher, principalmente na mulher e na idade fértil? Porque o estrogênio é um dos grandes gatilhos para desencadear a doença. Ele está implicado na fisiopatologia da doença. É uma doença também que não tem cura, é o que eu sempre acabo falando e explicando para os meus pacientes. Pressão alta tem cura? Diabetes tem cura? Não, mas tem controle. Então, se você fizer um bom controle da doença, se você fizer primeiro, tiver uma boa consciência, né, estudar a doença, né, e com isso você tem a consciência do que pode causar, o que pode piorar, o que pode melhorar, né, e fazer hábitos de vida saudáveis, evitar a exposição ao sol e fazer o regular acompanhamento com seu reumatologista, fazendo o tratamento, você consegue sim ter um bom controle da doença e viver independentemente disso. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do diagnóstico precoce para esses casos. Sim, isso é fundamental. Isso até tem se falado muito mais, esses meses, né, de conscientizações das doenças, é algo mais recente, né, que tem sido trazido em voga nos últimos 10 anos, principalmente, o primeiro começou com o laranja, né, que acho que era do câncer de pele, do câncer de mama, e aí, com isso, as outras especialidades acabaram também colocando mais em pauta as doenças, que com isso trouxe uma conscientização da população, porque a partir do momento que você começa a identificar algum sintoma ou procura o médico precocemente, você já consegue ser, né, diagnosticado e acompanhado. E é importantíssimo a gente sempre conseguir diagnosticar e seguir esse paciente no que a gente fala da janela de oportunidade, né? A gente diagnosticar esse paciente na janela de oportunidade para fazer um bom tratamento, um tratamento eficaz. Porque quanto mais cedo, mais precoce as doenças são diagnosticadas e seguidas, né? Não adianta só diagnosticar, você tem que fazer o tratamento e o acompanhamento correto com o médico, menor dano, menor sequela, menor prejuízo para esse paciente, a gente acaba, né, evitando. Então, é um paciente que vai ter mais qualidade de vida, né, com menos sequelas, com menos prejuízos à sua vida. E uma mais rápida, uma maior pronta recuperação e restabelecimento à vida, né, para o trabalho, para a família e para o cotidiano. Doutora Gabriela, a gente está falando do mês, né, do Fevereiro Roxo. Eu queria saber de você, como especialista, qual que é a importância de ter nesse mês essa conscientização para essas doenças, né, para a população que está acompanhando aqui o nosso quadro. Não, é de suma importância, porque é isso que eu te falei, assim, tanto a fibromialgia quanto o lúpus são doenças que têm uma alta morbidade, ou seja, né, acarretam, impactam de uma maneira muito negativa na produtividade do paciente, no relacionamento com a família, com a sociedade, acaba até gerando custos de saúde, né? No caso, por exemplo, o lúpus, né, que pode ter acometimentos até mais graves, porque é uma doença muito sistêmica, que pode acometer rim, sistema nervoso central, então pode gerar internações, né, e o fato de você ter um pronto diagnóstico, você divulgar amplamente a doença, você faz com que as pessoas procurem de uma maneira mais precoce atendimento, nem que seja para rastreio, porque às vezes, muitas vezes não é, você acha que pode ter alguma intolerância ao sol, uma queda de cabelo, e aí com isso você eu já escutei falar que tem uma doença que faz isso, que faz lesão de pele com sol, que pode fazer queda de cabelo, afta na boca, artrite, né, nas juntas, e você já procurar precocemente, porque um dos problemas que a gente vê nas doenças reumatológicas é que geralmente os pacientes eles demoram bastante para chegar até nós. E com isso já são pacientes que já chegam já com muitas queixas,
com muitos sintomas, e aí a gente tem que entrar de uma maneira mais agressiva até no tratamento, sendo que se a gente já conscientiza as pessoas e elas procuram mais precocemente o acompanhamento médico, a gente consegue amortizar isso. Exatamente, doutora. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre o tratamento para cada uma dessas doenças. É com medicação? Existem outras alternativas com alimentação, atividade física? Como que isso funciona? Bom, vamos lá. De uma maneira geral, ambas as doenças, o tratamento é multidisciplinar. Quando eu falo multidisciplinar, envolve várias profissões e várias disciplinas mesmo, né? Então, assim, vários profissionais. Principalmente, a gente tem que conscientizar o paciente. A primeira questão e a mais importante, o pilar, né, fundamental disso, é em relação à conscientização sobre a doença do paciente. Dito isso, em relação à fibromialgia, por exemplo, né, vamos começar separado. A fibromialgia, ela é uma doença, como eu já disse, que você tem maior sensibilidade à dor, tudo. Então, o paciente já ciente disso, ele vai evitar gatilhos que podem fazer com que ele se exponha, né, às crises de dor. Ele vai procurar, assim, ter uma alimentação mais saudável, porque se ele ganhar peso, acaba sobrecarregando ainda mais as articulações, com isso ele vai ter mais dor. A atividade física já está comprovada cientificamente que ela colabora e ajuda muito no tratamento, pois ela eleva os níveis de serotonina e com isso a gente consegue diminuir também o limiar de dor desses pacientes, e a medicação junto e a psicoterapia. Então, a medicação, todo mundo acha que assim, né, toma aqui uma pílula mágica e tá tudo certo, né? Só isso. Se fosse assim, tava, né, simples, mas não é, muito mais do que isso. Tanto que a medicação, ela é por um tempo determinado, entendeu? É para tirar o paciente da crise. Depois que ele está salvo da crise, ele tem que manter o tratamento com a medicação, com as terapias não farmacológicas, que é a atividade física, hábitos de vida saudáveis e a psicoterapia em muitos casos. Já em relação ao lúpus, a medicação ela deve ser introduzida prontamente, porque aí nesse caso aquilo que eu te disse, né, tem um prejuízo até de morbimortalidade no paciente, mas exposição solar deve ser evitada. Um paciente que deve também se alimentar de forma saudável para evitar aumento do colesterol, evitar o tabagismo, porque o cigarro também piora a doença. Exposição solar, o paciente deve fazer fotoproteção, usar protetor solar e repassar esse protetor a cada 3 horas, porque ele não ativa, os raios ultravioletas, eles não ativam só a pele, mas eles ativam a doença como um todo, né, e buscar hábitos de vida saudáveis, além de fazer o segmento regular com o reumatologista, usando adequadamente as medicações prescritas. Doutora, quem está nos acompanhando, né, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, é importante, então, se as pessoas começaram a sentir alguns dos sintomas que a doutora falou aqui, é importante buscar qual especialista, já ir procurar um médico nesse primeiro sintoma, né? E reforçando aí também esse chamado aí para conscientização das doenças reumatológicas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de desmistificar é o seguinte, que todo mundo acha que para procurar um reumatologista você tem que ser idoso, que reumatologia só cuida de velho. Isso é um grande engano, né? Para você ter ideia, o lúpus, ele acomete mulheres, como eu disse, em idade reprodutiva, mais, né? A maioria, mas pode acometer criança, né? E a fibromialgia acomete também mulheres em idade reprodutiva também, até a perimenopausa, menopausa, mas também mulheres de 30, 40 anos. Então, são pessoas jovens e pessoas ativamente, né, que são ativas, né, no trabalho, com a família, né, perante a sociedade. Então, se os pacientes jovens, independentemente da idade,
apresentarem dores articulares de maneira crônica, né? Ou seja, pelo menos 4 semanas, acometimento com aumento de volume das articulações de mãos, punhos, joelhos, tornozelos, né? Ou seja, fica quente, fofo. Eu sempre falo que, né, não é só ter a dor, é uma dor persistente e uma dor com aumento de volume articular, né? Fadiga excessiva, alteração de humor, alteração do sono, entendeu? Ou uma maior sensibilidade discrepante em relação às dores, né? Isso tudo pode ser já sinal de doença reumatológica. Perda de peso sem causa explicada, febre baixa, por exemplo, no lúpus ele faz febrezinha baixa, pode fazer aumento de ínguas, né? Que a gente fala que são as linfonodomegalias, né? Na região do pescoço, axila, queda de cabelo, fazendo rarefação do couro cabeludo, até áreas de falha, afta na boca, anemia, espuma na urina, são sintomas de alarme que você não pode postergar em procurar um reumatologista. Tá certo, então, doutora, eu agradeço sua participação aqui no nosso quadro, sua disposição em atender aqui a nossa equipe e esclarecer essas dúvidas aí para a gente aqui no estúdio e também para a população, né, que está em casa nos acompanhando. Sim, não, muito obrigada. O lúpus, a fibromialgia, ou seja, doenças reumatológicas, elas não são tão fáceis de serem diagnosticadas, mas são possíveis. E uma vez que possivelmente diagnosticadas, o paciente consegue sim ter a sua vida restabelecida, a sua qualidade de vida e ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. A questão é a consciência sobre a doença e a procura de um profissional habilitado, que é o reumatologista. Eu agradeço muito, muito obrigada pela oportunidade. Espero ter esclarecido um pouco. Com certeza esclareceu, doutora. Muito obrigada novamente. Obrigada Obrigada. também pela sua companhia em casa. Você pode conferir esse quadro e outros que a gente produz aqui na TV Câmara Campinas, no YouTube, TV Câmara Campinas, e também não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!